hora de escolher um produto ou serviço, o que você prioriza além da qualidade? O comprometimento com o meio ambiente? O compromisso da empresa com os funcionários? A diversidade da administração do negócio? Independentemente de qual seja a sua escolha, todas elas cabem na sigla ESG, que em português significa ambiental, social e governança, uma prática que vem sendo adotada em todo o mundo e no Brasil também não é diferente. Hoje você vai conferir quais os principais pilares do ESG e os critérios necessários para que uma empresa incorpore essas práticas e porque o tema tem que estar na ordem do dia. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre ESG, está aqui comigo o vice-presidente da Firjan-Sirge, Marco Saltini. Oi, Marco. Oi, Geisa, tudo bem? Marco, explica para a gente um pouco mais sobre o que é o conceito do ESG e por que ele vem ganhando força no Brasil e no mundo. O ESG, esse acrônimo aí que representa o meio ambiente, o social e a governança, ele, nos últimos tempos, de fato, tem sido observado muito, e esse movimento começou principalmente pelas empresas de investimento, né, gestão de investimento. Porque você estar aderente a esses critérios representa menos risco para a sua operação, consequentemente, para um investidor. Então, isso acabou já nos últimos anos tendo um movimento bastante grande. Os maiores gestores de investimentos do mundo começaram a avaliar as empresas sobre esses aspectos, né, de como elas se comportam no trato do meio ambiente, no trato das pessoas, seja dentro da própria empresa, também na relação de consumo, e se ela tem um mínimo de governança, né, que permita efetivamente reduzir riscos. Mas isso deixou de ser apenas uma vertente focada na questão de investidor, e as empresas começaram a perceber a importância de você estar aderente a esses critérios e métricas no que diz respeito ao meio ambiente, ao social e à governança, na sua própria operação, na imagem da empresa no mercado, como é que você se comporta, com quem você se relaciona. Então, vem, de fato, ganhando uma força muito grande nos últimos tempos. Diria que a pandemia no Brasil talvez tenha acelerado esse processo, porque houve, sim, uma mudança das forças econômicas e isso fez com que empresas que fossem mais bem estruturadas conseguissem passar por esse período que ainda não acabou, né, de pandemia, de uma maneira um pouco mais organizada e tentando oferecer para o seu cliente ou para a sociedade de forma geral algumas soluções. A gente viu aí algumas práticas de mercado, de apoio de empresas que têm esse viés voltado principalmente para questões institucionais, então doação de máscaras, ações junto à sociedade, então, doação de alimentos, porque isso, de fato, a pandemia provocou aí um desarranjo geral na economia, com muito desemprego. Então, a gente percebe que as empresas começaram a dar um foco diferenciado. Já há muito tempo se fala da responsabilidade social das empresas. O que significa, né, esse salto para o ESG? O que mudou no cenário? Você citou a pandemia, talvez até porque tenha trazido também mais para perto do mundo que a questão ambiental ela tem uma urgência, não é alguma coisa que possa se deixar para amanhã, e ela impacta também no social, no econômico, de uma maneira que pode ser muito devastadora, como a gente viu acontecer na pandemia. Então, queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa evolução também, né, do que já se fazia e que precisou também ganhar uma aceleração, olhar para outros pontos, por exemplo, nessa questão da contratação, do equilíbrio, da própria agenda, né, 2030 da ONU, que já ali nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável indica, né, o que precisa ser priorizado nessas mudanças. Você tem razão. Eu acho que o nosso diagnóstico é que, de fato, as empresas já tinham algumas atuações, talvez não de forma organizada ou focada em atender critérios e métricas ESG, até porque faziam ações
importantes, claro, mas talvez não de uma forma mais concentrada e mais focada na questão ESG, como a gente apresenta hoje, né? É o que você disse, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável já traçam os 17 objetivos, quais são os focos que a gente tem que atuar, a questão ambiental, a questão de você tentar reduzir o consumo de água, otimizar o consumo de água, né? A preservação de água, a questão de direitos humanos, uma série delas. Eu acho que o ESG, ele, de fato, traz uma organização para isso. E se a gente olhar num passado não muito distante, a gente vai reconhecer ações pontuais, talvez mais ou menos consistentes, depende da empresa, sobre temas que são tratados no ESG, mesmo a questão ambiental, a questão de governança. Você pegar grandes empresas, qual uma grande empresa que não tem um código de conduta, por exemplo, que não tem procedimentos internos, que não tem uma área de compliance, ou seja, isso é uma coisa mais ou menos já dentro dos padrões empresariais de grandes empresas, né? Nós notamos, quando a gente criou um grupo de trabalho empresarial na Firjan, no final de 2020, em novembro de 2020, a gente fez a criação desse grupo, nós notamos que talvez a gente precisasse consolidar esses conhecimentos e extrapolar isso não nesse ambiente de grandes empresas, mas de micro, pequenas e médias empresas. Talvez fosse isso que faltasse. E não quer dizer que essas micro, pequenas ou médias empresas não tivessem atuações isoladas, eventualmente, em um ou outro desse ponto, mas que, de fato, talvez faltasse uma orientação para elas trabalharem isso de forma mais organizada. Eu acho que esse movimento do ESG, talvez o mais importante dele é exatamente isso. Primeiro, você organizar essas ideias de como é que você deve atuar. E, em segundo lugar, é você difundir isso não para um grupo seleto da sociedade, mas sim de uma forma mais ampla para a sociedade. E fazer, inclusive, com que o indivíduo, aquele que consome bens ou serviços, se preocupe na hora que ele for adquirir um bem ou um serviço sobre como é que é a atuação daquele prestador de serviço ou daquela empresa do qual ele está comprando o produto. E a gente nota um clamor das novas gerações por isso, né? Um envolvimento maior. Quando eu falo da pandemia, Geisa, você comentou a questão da pandemia também, e um pouco da questão ambiental. Veja bem, se a gente comparar a questão climática com a questão da pandemia, é claro que a pandemia traz um resultado danoso muito mais rápido. A gente viu a quantidade de mortes que a gente teve no mundo, né? Especial no Brasil, que nos afeta diretamente. Mas a questão ambiental, da mudança do clima do planeta, da poluição, ela também vai comportar um dano para a sociedade, talvez a mais longo prazo. Então, a grande diferença do impacto é que um é mais imediato, o outro é mais a longo prazo. Só que a pandemia talvez tenha trazido esta visão de que não adianta eu trabalhar as questões, os problemas pontuais apenas. Eu tenho que olhar isso ao longo do tempo e eu tenho que olhar isso nos movimentos que eu faço de forma geral, não apenas para uma outra ação. Eu tenho que estar com isso dentro de mim no meu dia a dia, não é na hora que eu trabalho, não é na hora que eu vou para o lazer, é em todos os momentos, quando eu trabalho, quando eu estou no lazer, quando eu estou com a minha família, ou seja, você tem que trabalhar isso de uma forma que realmente a gente mude a forma de agir das pessoas, das empresas, para ter um ambiente, aí quando eu falo ambiente, o mais amplo possível, né, mais amigável, porque a gente não tem que olhar só o hoje, né, nós temos que olhar o amanhã, o depois da manhã, então, o que as novas gerações vão poder usufruir daquilo que a gente muitas vezes usufruiu e talvez não esteja disponível na frente se a gente não fizer nada. Eu acho que o ESG tem uma importância por isso. Ele mostra a necessidade de você trabalhar isso de uma forma mais ampla, mais detalhada, e não apenas quando você está fazendo, exercendo a sua atividade, mas no seu dia a dia de forma geral, com a sua família,
na sociedade, e assim por diante. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No primeiro bloco, você falou sobre o papel da Firjan de formar as micro e pequenas empresas. Para as grandes empresas e grandes marcas, isso é muito importante também, porque são essas micro e pequenas que fazem parte da cadeia de fornecedores. E a sustentabilidade nelas impacta diretamente no produto final das grandes empresas. Queria que você falasse sobre como a Firjan vem fazendo esse trabalho. Esse talvez tenha sido um ponto dos mais importantes do trabalho que a gente fez na Firjan, nesse grupo de trabalho empresarial de ESG. A gente dividiu esse trabalho em 3 grandes etapas, vamos chamar assim, né? Uma primeira etapa que foi compartilhar. O grupo era formado, para ficar mais claro, o grupo era formado por 10 empresas associadas à Firjan. Nós trouxemos especialistas em ESG dessas empresas, ou que tivessem alguma relação próxima com a temática de ESG. Nós começamos consolidando conhecimento e compartilhando conhecimento. Nós fizemos uma série de 7 webinários tratando de vários temas, a visão do mercado investidor, com a visão do consumidor, como é que a gente trata o fornecedor, né? Então, uma série de aspectos relacionados a essa temática de ESG. Com isso, foi possível a gente identificar, através de uma pesquisa que a gente realizou com 64 empresas, quais eram as melhores práticas disponíveis, né? E a terceira grande ação foi traduzir isso na forma de uma cartilha, vamos chamar assim, que foi uma publicação que foi disponibilizada, e está disponível hoje no site da Firjan, para orientar especialmente pequenas, micro, médias empresas de como elas conseguem tratar essa temática ESG com exemplos, com boas práticas, com ferramentas. Então, é um pouco do resultado desse trabalho. E o que a gente percebeu, ainda que você não seja de uma maneira generalizada, ainda que você tenha micro, pequenas, médias empresas que tenham aderência a critérios ESG, de forma geral, você talvez precisasse dar esse suporte para que elas se organizassem de uma maneira melhor. Até porque, mesmo grandes empresas, elas acabam dependendo de uma cadeia de fornecimento. Lógico, alguns segmentos da sociedade têm cadeias mais longas, outros têm cadeias menores, mas ainda assim você depende de um fornecedor, de um subfornecedor, do fornecedor do seu fornecedor. E como é que isso está dentro do aspecto, como é que você pode mobilizar essa cadeia de valor a também aderir a critérios e métricas ESG. Então, por exemplo, você, é claro, uma empresa não deveria, por exemplo, comprar qualquer componente que ela vá usar no seu processo produtivo que seja feito, por exemplo, com trabalho escravo. Então, mas como é que eu faço exatamente para controlar isso dentro da cadeia? Né? Tenho eu o papel fiscalizador, mas eu tenho o papel motivador para que isso não aconteça, né? E é lógico que você vai assumir compromisso, o teu fornecedor vai assumir compromisso, então você vai gerando a conscientização ao longo dessa cadeia de valor. Isso é importante. E essa publicação, ela traz essas ferramentas para que qualquer empresa de qualquer tamanho possa ter acesso e possa se organizar de uma maneira organizada, de uma maneira mais coordenada para agir e ficar mais aderente a métricas ESG. Isso é muito interessante porque também faz parte, né, do olhar para as grandes empresas de orientação desses fornecedores, de entender que o risco também está na contratação, às vezes, pelo preço e não pela qualidade, né? Pela melhor qualidade ou pelos cuidados que essas empresas precisam ter para que toda a cadeia esteja ok e funcionando. Agora, para além disso, também tem um desafio grande, que é o de comunicar essas preocupações, né? Muitas vezes, para que possa se colocar
a empresa, né, de acordo com todas as questões ambientais, de governança, é necessário fazer investimentos, e isso acaba impactando no preço final do produto. Como é que é trabalhado isso, assim, dentro dessa cartilha? Teve algum olhar também para essa questão da comunicação, para evitar, né, um termo que se aplica muito quando se fala em sustentabilidade, greenwashing, né? Você dizer, botar aquela tinta verde ali para dizer que é verde, mas na verdade não está de acordo e não está seguindo todas as normas. A comunicação é fundamental, né, em qualquer atividade que você vá fazer, né? Comunicar mal pode ser o insucesso de qualquer coisa. O cuidado que a gente tomou ali é exatamente de você permitir que as empresas se estruturem. Você tocou num ponto que é delicado, que é a questão do custo para fazer isso, e aí você tem que olhar o custo-benefício, não apenas o custo, né? Você já nota hoje na sociedade decisões de compra já baseadas em como essas empresas atuam, em como essas empresas se comportam no mercado. Então, você vai comprar um produto, e esse era um dos temas que a gente colocou na pesquisa que a gente fez. A sua empresa, ao adquirir um insumo, ela concorda em pagar mais caro por um produto feito por uma empresa aderente a critérios e métricas ESG? E esse é um ponto delicado, porque, ao mesmo tempo em que, naturalmente, você vai responder, não, eu prefiro pagar mais caro, por outro lado, a gente tem que entender como é que isso vai impactar na minha participação de mercado, né? Essa empresa, ao participar do mercado, os concorrentes terão o mesmo zelo, o mesmo cuidado, adquirirão insumos também de empresas e, portanto, pagarão mais caro, ou seja, teriam um nível de competitividade adequado. Mas eu acho que esse é o momento, talvez, vamos dizer assim, da dúvida durante a transformação. Eu acho que o mais importante aí, Geis, é a gente entender que, querendo ou não, a sociedade já está fazendo essa seleção naturalmente. Talvez em não todas as camadas da população. É claro que você tem uma questão social importante aí para você analisar. Eu vou comprar um produto, eu posso pagar por esse produto? É um produto de primeira necessidade. Olha, ok, eu vou adquirir, mas eu tenho recurso financeiro para adquirir esse que eu sei que é feito de uma maneira, vamos dizer assim, ambientalmente adequada, e o outro eu não tenho tanta certeza. É claro que isso é um fator preponderante na definição de quem vai adquirir. Mas essas gerações estão mudando e vão fazer com que as demandas da sociedade acabem impulsionando as empresas a migrarem para critérios dessa maneira. Eu dizer, eu vou comprar realmente de quem tem um cuidado com isso. Não é fácil. Eu diria assim, não é fácil. E também como eu vou comunicar isso, né? Tem muita coisa que a gente vê na sociedade, por exemplo, empresas dizendo, eu vou ser net zero no futuro, né? Carbono zero. Há um grau de dificuldade muito grande. Quer dizer, uma coisa é ser carbono neutro. Não quer dizer que você não emita, mas você, ao mesmo tempo que você emite, você compensa aquilo. A outra é você dizer que você não emite, né? É muito difícil você dizer que na tua atividade você não vai fazer isso. Me diga. Está desligando a chave, né? E não É, funciona. mas aí não funciona, né? Desligar a chave não vai funcionar, né? Mas por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu acho que no dia a dia das pessoas pode estar mais próximo, né? A maior parte dos automóveis vendidos hoje no Brasil são modelos que têm motorização flex, ou seja, que você pode abastecer indistintamente com gasolina ou álcool, em qualquer proporção. A gente sabe que o etanol, para ser produzido, eu preciso plantar cana e por isso eu sequestro carbono. Então, ele tem um ciclo muito próximo do zero, né? Apesar dele emitir, eu estou compensando isso no plantio, diferentemente da gasolina. Então, se você quiser fazer a sua parte, se você tem um carro flex, você deveria abastecer seu carro apenas com etanol, porque isso estaria contribuindo, né, com o meio ambiente. Agora, existe uma relação de eficiência entre o motor do veículo
funcionando com etanol e o motor do veículo funcionando com gasolina. E essa relação, na média, se coloca o seguinte: se o preço do etanol tiver até 70% do preço da gasolina, vale a pena você abastecer com etanol. Se esse preço for acima de 70%, não vale a pena, porque na relação consumo-preço você vai acabar gastando um pouco mais. Esse um pouco mais, de fato, fará a diferença? Então, talvez faça diferença para o seu bolso, mas não uma diferença muito grande, mas para o meio ambiente fará uma grande diferença. Então, é um pouco isso. Você, por exemplo, vou usar o meu exemplo. Meu carro flex, eu só abasteço com etanol. Talvez, se eu abastecer com gasolina, vai custar um pouco menos, mas eu acho que, se eu tenho opção, eu optei por abastecer com etanol. É uma contribuição pequena, mas é uma contribuição para o meio ambiente. E é um pouco isso que a gente vai ver nessas novas gerações. A gente vê por exemplo, você tem aí as pessoas que não comem carne, né? E que a gente sabe que no ciclo aí de produção da carne, né, do bife que chega na sua mesa, você tem consumo de água, você tem uma série de coisas. Não estou dizendo para deixar de comer carne, tá? Eu como carne, não estou dizendo isso. Mas essas coisas vão acabar impactando. Então, as empresas vão ter que se adequar a essas novas realidades, né? E é sobre a forma de fazer isso, o papel do poder público também nesse processo, que a gente vai falar no próximo bloco. Então, não saia daí. Rio em Foco aqui: política, economia e sustentabilidade caminham juntos. O Rio em Foco está de volta com o vice-presidente da Firjan Sirge, Marco Saltini. Até aqui foi possível entender o conceito do ESG e as oportunidades que ele representa para o mercado, para as empresas, para os consumidores. Mas a dúvida é: o que o governo pode fazer para se tornar parte desse processo? O todo é feito de partes, né? Então, a parte do Rio de Janeiro a gente precisa tratar também, né, para ajudar o todo, né? É claro que a gente espera que os outros também façam, cada um faça a sua parte. Mas esse é um ponto importante que você toca, que é o papel do poder público aí nessa, talvez, em formulação de políticas que favoreçam e que estimulem que as empresas e que a sociedade, de forma geral, né, tenha essa consciência e trabalhem assim. Então, eu acho que tem duas coisas fundamentais. A primeira é avaliar se efetivamente algumas políticas públicas colocadas, ou se condições que hoje estão vigentes, eu falo aqui de forma muito geral, elas não criam impedimento para algumas coisas que você poderia fazer e trazer benefício. Vou dar um exemplo simples, né? Vamos falar de reciclagem de produtos ou de remanufatura de produtos. Quando eu produzo, a partir de matéria virgem, um produto e coloco ele no mercado, eu pago meus impostos nesse produto. Num determinado momento, esse produto vai ser remanufaturado, chegou ao fim da vida útil, vai ser remanufaturado ou vai ser reciclado. Faz sentido eu cobrar os mesmos impostos para uma segunda vida desse produto? Será que isso, de fato, faz sentido? Porque eu tenho que entender que ele já pagou por aquilo. Eu entendo que é uma operação industrial também, eventualmente, né, se for isso, mas faz sentido? Não seria uma maneira de você estimular isso porque talvez seja mais fácil, em vez de eu reciclar e remanufaturar, eu simplesmente dispor no aterro. Mas eu certamente estarei causando um impacto maior do que uma remanufatura, do que aproveitar e trabalhar com uma economia circular, né? Então, essa é uma das coisas que precisaria ser observada. A outra é, de fato, como é que a gente estimula esse tipo de coisa. Então, a criação de políticas públicas que possam fazer. Eu queria dar um exemplo aqui de questão de cotas, por exemplo, né? Você tem hoje uma empresa, a partir de um determinado número de funcionários, tem que ter uma quantidade percentual de pessoas com deficiência. É quase que como assim: eu estou impondo que você tenha um volume de pessoas com deficiência. Será que não é o caso de criar um estímulo para que, se eu emprego pessoas com deficiência, eu tenho algum ganho adicional, ao invés de simplesmente cumprir uma cota? Então eu acho que esse papel não está na mão do executivo apenas, do próprio legislativo, né? A gente fala da LERJ, uma grande casa aí que formula a legislação do Estado, que tem um poder enorme para permitir que
questões sejam endereçadas de uma maneira positiva, não de uma maneira punitiva, dizendo assim, se não fizer isso, você paga uma multa, se não, você não pode operar, não recebe sua licença. Não, vamos fazer o contrário. Vamos criar uma política que, ao fazer isso, eu ganho alguma coisa adicional. A gente falou no bloco anterior sobre a questão do custo-benefício, né? De você investir na aderência a critérios ESG e que isso custa um pouco mais caro, efetivamente vai precisar de um investimento adicional. Ora, como é que a gente consegue fazer com que a empresa faça isso e, ao mesmo tempo, ela talvez seja desonerada por estar fazendo isso? Então, como é que eu crio um estímulo para ela fazer? Ela não é obrigada, mas, ao fazer, fatalmente ela acaba sendo mais competitiva do que o seu competidor. Então, eu estou estimulando, e é isso que a gente precisa, de políticas públicas que tragam esse viés no sentido não de punir, mas, ao contrário, de estimular ações das empresas para que você tenha um ambiente de negócio cada vez mais aderente às métricas e às práticas ESG. Tony, eu queria muito agradecer a sua participação no programa, deixar aqui também o convite para todo mundo conhecer a cartilha que você citou no segundo bloco, que a gente vai colocar disponível, seja aqui dentro da caixinha do YouTube, seja na TV, no link, para as pessoas acessarem, para justamente conhecerem e poderem compartilhar, né? Eu acho que a gente tem um número enorme de micro e pequenas empresas, algumas que já nascem com esse propósito, né, de oferecer soluções, de serem sustentáveis desde o princípio, mas também há muito que se ajustar num esforço que tem que ser de todo mundo. Então, o trabalho, né, quanto mais informação a gente tiver nesse processo e quanto mais as grandes empresas se engajarem na formação dessa cadeia de fornecedores, mais rápido a gente consegue acessar aí enfim, né, que a gente destrua o planeta mais rápido do que a gente pode fazer para poder conservar, enfim, restaurar também. Então, obrigada aí pela sua participação. Eu que agradeço, e vamos trabalhar para não destruir o planeta, muito pelo contrário, né, para preservar o planeta. A gente precisa do planeta. Não tem planeta B, né? Tem só planeta A, não é isso? É esse aqui, não tem plano A e plano B. Aqui o planeta é esse. E queria agradecer o convite para a Firjan participar e permitir que a gente informe o que a federação tem feito, né? Uma visão aqui não de atender apenas a nossa base industrial e empresarial do Rio de Janeiro, mas a sociedade do Rio de Janeiro de forma geral. Quer dizer, a gente entende que ações como essas realmente trazem ao debate e permitem alertar a sociedade sobre a importância de temas extremamente relevantes do nosso dia a dia que às vezes a gente não percebe. Então, agradeço aí a oportunidade da Firjan participar e permitir que a gente transmita um pouco desse conhecimento que foi gerado lá. Para você, telespectador que ficou com a gente até agora, só lembrando que esse conteúdo também está disponível em formato de podcast. É só procurar por Quero Discutir o Meu Estado nas principais plataformas de streaming. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.